Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente hoje vai trabalhar mais uma aula de farmacologia, né? E a gente vai dar seguimento ao conteúdo que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre vias de administração de medicamentos, né? Como intramuscular, oral, sublingual, entre outros que a gente viu, né? E hoje a gente vai começar trabalhando sobre interação medicamentosa, né? Quando eu falo interação medicamentosa, a gente vai procurar estudar como é que se desenvolve quando eu administro um ou mais medicamentos ao mesmo tempo, né? Como é que funciona essa administração simultânea desses medicamentos, né? É essa interação que a gente vai passar a conhecer agora, né? A administração simultânea de duas drogas pode fazer com que o efeito em uma delas seja quantitativamente alterado. A presença de uma mesma preparação, de mais de uma substância, geralmente tem a finalidade de aumentar ou reduzir o efeito de uma delas, facilitar a dissolução ou a conservação. O uso de drogas associadas pode resultar em série de interações tais como sinergismo e antagonismo. O que seria o sinergismo, né? O sinergismo ele ocorre entre dois fármacos quando houver a soma ou potencialização do efeito. O sinergismo pode ser dividido em sinergismo por potenciação, desculpa pessoal, ou sinergismo por adição. Vamos ver a diferença? O sinergismo por potenciação é aquele que ocorre quando o efeito obtido pela associação é maior de cada uma das drogas isoladamente, ou seja, cada uma vai ter o seu efeito isoladamente forte, né, sem interferir uma na outra. O sinergismo por adição. O efeito da droga A soma-se ao efeito da droga B, aumentando o tempo de duração do efeito. Então, vamos ver a diferença? Por potenciação, cada droga causa seu efeito. Por adição, o efeito de uma droga soma-se com o efeito da outra, né? E juntas, elas têm um efeito prolongado no organismo. O antagonismo. Há antagonismo entre duas drogas quando a intensidade do efeito de uma é reduzida pela presença da outra, né? Então a gente viu que o sinergismo é quando a gente coloca drogas juntas, né? A gente tem o sinergismo por potenciação, que é aquele que cada droga tem seu efeito separado, né? E temos aquele por adição, onde as drogas elas se somam, né? Aumentando o tempo de duração do efeito. E já o antagonismo, né? É quando uma droga reduz a intensidade da outra, o efeito da outra, né? Então, uma droga, ela reduz um pouquinho o efeito da outra. A gente chama de antagonismo. A gente tem um antagonismo competitivo. O que é isso? Ocorre quando duas drogas competem pelo mesmo receptor. Sendo a ligação fármaco-receptor reversível, consegue-se reverter o efeito de uma droga, aumentando a concentração da outra. Ou seja, a gente tem o receptor da droga, né? A droga corre e se encaixa ao receptor. Então, aquela droga que chegar primeiro, ela vai causar o efeito, porque a outra droga não vai ter receptor para receber ela, né? Então, esse é o antagonismo competitivo. Uma droga fica competindo com a outra pelos receptores. Antagonismo não competitivo. Duas drogas produzem ações farmacológicas contrárias, agindo em recepções diferentes. Então, esse antagonismo não competitivo, cada droga liga num receptor diferente, então eles não competem pelo receptor. Anti-inflamatórios, né? Vamos falar agora de anti-inflamatórios, de antipiréticos e analgésicos, tá? Primeiro a gente vai ver assim, a dor, né? Sempre que uma célula ou várias células em um tecido são lesadas, diversas substâncias são liberadas. Essas substâncias são mediadores químicos que agem no fenômeno da indução da dor, sensibilizando os receptores da dor, né? Então, quando a pessoa tem alguma machucada, uma lesão, né, nos tecidos, é liberado um mediador químico que gera a dor, né? Perdão. A febre, a regulação da temperatura corporal é mantida por alguns neurônios. Alguns mediadores químicos têm ação pirogênica no sistema nervoso central. Portanto, drogas capazes de inibir a liberação desses mediadores têm ação antipirética, né? Então, a febre, quando a pessoa toma um antitérmico, né, que é um mediador antipirético, né, ele vai inibir, né,
as ações químicas, né, que tem ação pirogênica no sistema nervoso que causa a febre. O processo inflamatório, independente da natureza do agente agressor, micro-organismos, queimaduras, agentes químicos, o processo inflamatório é o mesmo. Então, independente de quem causa a inflamação, o processo sempre vai ser o mesmo. Vamos ver qual é o processo? A inflamação se inicia após a ação de um agente agressor, levando à liberação de mediadores químicos. Observa-se, então, no início, a dilatação dos vasos da área afetada, com o aumento do fluxo sanguíneo e o aumento da temperatura na área. Né? Por isso que, às vezes, o local onde está inflamado fica vermelho, fica mais quentinho o local, né? Em seguida, ocorre extravasamento de plasma do interior dos vasos para o interstício, ocorrendo então o edema. A saída do plasma do interior dos vasos possibilita a marginação leucocitária, seguida da saída de leucócitos para o interstício, onde desenvolverão atividade fagocitária na tentativa de eliminar o agente agressor. Então, as células de defesa elas começam a agir, né? E vão todas para aquele lugar, né? Quando o agente agressor age por períodos longos, a reação inflamatória pode adquirir um caráter crônico, levando o órgão afetado a sofrer uma lesão funcional. Neste caso, a terapêutica anti-inflamatória torna-se essencial. Algumas substâncias conhecidas como mediadores químicos, histamina, serotonina, prednicilinas e prostaglandinas, né, ajudam. Atividade anti-inflamatória das drogas. Então, o que é a medicação anti-inflamatória vai agir no organismo, né? Por quais mecanismos que elas vão agir, né? O primeiro é impedir a liberação de mediadores químicos. Antagonista direto dos mediadores químicos, inibir a liberação de enzimas que atuam no processo inflamatório e vão interferir em sistemas celulares de liberação de energia. Uma ou várias dessas propriedades são encontradas nas diversas classes de drogas utilizadas na terapêutica anti-inflamatória. Então, a maioria das drogas que têm função anti-inflamatória, elas realizam essas ações aí no organismo, que eu citei há pouco. Quais são os fármacos anti-inflamatórios, né? Além de anti-inflamatórios, são também analgésicos, antipiréticos e são classificados em anti-inflamatórios não esteroidais, que é os AINES, né? Os AINES eles podem ser divididos em dois grupos. Os grupos que possuem meia-vida curta, menor que 6 horas, e longas, maior que 12 horas. Atividades terapêuticas comuns. Todos os AINES são antipiréticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Como analgésicos, são eficazes apenas para dor de intensidade leve e moderada, ou seja, aquelas dores mais severas, eles não ajudam não. A dor pós-operatória ou a dor devido à inflamação também pode ser controlada pelo AINES. Como antipiréticos, reduzem a temperatura corpórea no estado febris. Principal aplicação clínica, né? Agente anti-inflamatório no tratamento de distúrbios músculos esqueléticos proporcionam apenas alívio sintomático do sintoma da dor, inflamações associadas à doença e não interrompe a progressão da lesão patológica dos tecidos durante episódios graves. Quais são os efeitos colaterais mais comuns, né, pessoal, quando a pessoa está tomando os anti-inflamatórios? Ulcerações e intolerância gastrointestinais, bloqueio de agressão plaquetária, inibição da motilidade uterina, prolongando a gestação, por exemplo, inibição da função renal mediada pelas prostaglandinas, né, que reduzem o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular dos pacientes com insuficiência cardíaca. Agora a gente vai ver os derivados do ácido salicílico, né? Os salicilatos são anti-inflamatórios eficientes de longo uso clínico, né? Reações de hipersensibilidade, desde rinite vasomotora, com secreções aquosas abundantes, edema angineurótico, urticária generalizada e asma brônquica, até o edema de laringe e broncoconstrição. Hipotensão e choque anafiláticos podem ocorrer em 20 a 25% dos pacientes de meia idade com asma urticária crônica, mesmo com doses pequenas ou menor que 80 mg.
A aspirina, né? A aspirina, ela está associada à síndrome de Rennes, né? Das crianças quando usadas para tratar doenças virais felizes, o que impede a sua utilização. Pode causar também lesão hepática grave e encefalopatia fatal. Quais são os efeitos colaterais em doses altas, né? Dos derivados do ácido salicílico, né? Seguida de depressão, também pode ocorrer convulsão, tonteira, surdez, delírio, psicose, paralisia respiratória, entre outros. Derivados da pirazolona. O grupo inclui fenibatazona, onifenilbutazona, a dipirona, a fenozona e a aminopirina. Estas drogas são tóxicas e devem ser evitadas pelos tratamentos prolongados. A fenilbutazona e a onifenilbutazona possuem atividade anti-inflamatória potente, agem inibindo síntese de mediadores químicos e interferindo no metabolismo energético celular. Possuem alta toxicidade. A novalgina possui como princípio ativo a dipirona e é amplamente conhecida e utilizada no Brasil. Mas, devido à sua tendência de causar discrasias sanguíneas, não é mais utilizada em países de primeiro mundo. Derivados do para-aminofenol. Neste grupo encontramos os acetaminofeno, conhecido como paracetamol. Os seus efeitos principais são antitérmicos e analgésicos. Entretanto, seu efeito como anti-inflamatório é reduzido. Age sobre a redução de mediadores químicos. Em crianças, o uso de paracetamol é mais seguro do que a aspirina, no que se refere a efeitos tóxicos de superdosagem. Derivado do ácido fenilacético, por exemplo, de diclofenaco de sódio, né? É um potente inibidor da COX com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Não devem ser administrados em gestantes, hepatopatas, crianças ou mulheres que amamentam e produzem alterações gastrointestinais em 20% dos casos. Derivados do ácido enólico oxicans. É também um AINE que inibe a COX e a produção de prostaglandinas. É contraindicado a pacientes com hipersensibilidade ao meloxicam, insuficiência hepática ou renal graves. Anti-inflamatórios esteroidais corticosteroides. Os anti-inflamatórios corticosteroides são predominantemente glicocorticoides. Agem sobre os mediadores químicos, diminuem a migração leucocitária, interferindo assim no processo inflamatório. Esses fármacos apresentam ação anti-inflamatória potente. Analgésico de ação central opioides. A morfina, né? A morfina é um analgésico derivado do ópio, possui ação sistêmica, produz analgesia sem provocar a perda da consciência. É indicada no tratamento de dor aguda de grande intensidade. Vias de administração podem ser oral ou parenteral. O mecanismo de ação: interação com receptores opioides no sistema nervoso central. Efeitos colaterais: euforia, náusea, vômito, dependência, depressão do sistema respiratório e coma. E a via de eliminação é a via renal. A codina origina-se também da morfina, mas possui efeito analgésico menos potente. É indicado com antitussígeno. A erina, né? A erina tem propriedade analgésica bem maior que a morfina. Tem propriedade euforizante, produz sensação de bem-estar e pode levar ao vício rapidamente. Então, pessoal, só voltando aqui para vocês entenderem, né? Eu falei para vocês um pouquinho sobre os anti-inflamatórios. Vocês viram que a matéria não é muito facinha, não, mas nos fóruns a gente vai ter a oportunidade de tirar as nossas dúvidas, né? Voltando um pouquinho aqui atrás, né? A gente viu que a gente estudou aí, né? As
vias de administração dos fármacos, né? A gente viu aí as vias, a gente tem as vias gastrointestinais, que a gente tem a via oral ou bucal, sublingual, gastroduodenal ou retal, que a gente explicou. A gente tem a via respiratória, né, que é a inalação e vaporização. A gente tem a via vaginal, a via cutânea tópica. A gente tem a via nasal, ocular e auricular, né? A gente tem a via parenteral, que são aquelas que a gente faz a administração intramuscular, subcutânea, intradérmica e endovenosa ou intravenosa, né? A gente explicou um pouquinho de cada uma, só pelas imagens dá para vocês perceberem as vias, né? Via retal, né? Via vaginal, via cutânea através da pele, via nasal, né? A gente viu as vias parenterais, que são aquelas administradas diretamente na corrente sanguínea, né? Ou nos músculos, né? Que a gente tem aí as vias parenteral, que são intramuscular, intradérmica, subcutânea, né? E a gente endovenosa. Essas são administradas na pele, no músculo, diretamente na corrente sanguínea, né? E a gente viu sobre as interações medicamentosas, que foi o nosso tema da aula de hoje, né? Vale destacar, pessoal, que a principal que a gente viu hoje foram os anti-inflamatórios, né? E quais são as principais funções dos anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios, ele tem a função de diminuir o processo inflamatório, né? Então, quando o nosso tecido ele é acometido por alguma lesão, né, por algum vírus, bactéria, alguma coisa que causa lesão, que causa inflamação, né, o corpo ele libera substâncias químicas, né, que provocam o aumento de temperatura no local, o aumento do fluxo sanguíneo, né, e com esse aumento também as células do nosso corpo, as células de defesa, não produzem a defesa, e as células vão todas para aquele local, né, por isso que às vezes quando a gente tem uma inflamação e sai pus, né? Aquele pus são essas células de defesa que fagocitam, né, as substâncias químicas que estão ali provocando a inflamação, né? Então, aquele pus é a presença de células de defesa morta junto com os processos clínicos com as substâncias químicas que se encontram ali causando a inflamação, né? Então, os nossos medicamentos, eles agem nessas funções aí, de diminuir essa produção dessa substância química que causa a inflamação, né? Como também na questão de lidar com essa situação da produção de células de defesa no nosso corpo, tá? E a gente vai estar detalhando melhorzinho os solos, né? Para vocês entenderem com mais calma, tá? Nós vamos finalizando nossa aula por hoje. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.